E aí, vamos direto ao assunto. Hoje, a nossa análise visual foca numa rede de comunicação que é, sem exagero, o comandante supremo do corpo humano, o nosso sistema nervoso. A gente vai mergulhar de cabeça nos sentidos somatosensoriais, desvendando o tato, a dor e aquele sexto sentido bizarro e maravilhoso que chamamos de propriocepção. Pensa nisso como uma rodovia de informação invisível que liga a nossa mente ao mundo físico ao nosso redor. Para ter uma ideia do tamanho dessa operação, guarda esse número, 99%. Pois é, o nosso sistema nervoso central joga fora mais de 99% das informações sensoriais que chegam até ele, e isso acontece antes mesmo que a gente tenha qualquer nível de consciência. É um filtro colossal, rodando a cada milissegundo para garantir que o nosso foco permaneça apenas naquilo que é absolutamente vital para a nossa sobrevivência. Entrando na nossa primeira sessão, a rede somatosensorial central. Como é que o corpo consegue processar os milhões de estímulos físicos que sobrevivem àquele filtro inicial? Vamos dar uma olhada na mecânica da coisa. A primeira coisa é entender onde exatamente um evento externo cruza a linha e vira uma experiência nossa. E tem uma diferença chave aqui, tá? A sensação é só o alerta, é a detecção de um estímulo. O corpo avisando, opa, algo encostou aqui. Já a percepção é o trabalho pesado e monumental do cérebro de pegar esse alerta, interpretar e dar um significado real e prático para ele. E para captar essas sensações todas, a gente tem um hardware biológico muito específico trabalhando sem parar. São 5 grandes grupos de sentinelas: os mecanorreceptores, que lidam com pressão e vibração, os quimiorreceptores, para as mudanças químicas, os termorreceptores, vigiando a temperatura, os fotorreceptores, focados na luz, e, claro, os nociceptores, que são super importantes porque detectam coisas nocivas ou dolorosas no ambiente. Eles são os nossos alarmes. Avançando para a seção 2, o sentido do tato. Aqui a gente dá um zoom bem de perto na superfície da pele para entender a nossa principal interface com o mundo de fora. Olhando para essa estrutura logo abaixo da superfície, fica super claro que a pele não é só uma capa, sabe? É um ecossistema gigante, complexo e cheio de camadas. A gente tem literalmente uma floresta de terminações nervosas e corpúsculos microscópicos, todos ali de prontidão, só esperando o toque mais leve ou uma pressão mais forte para entrarem em ação. E a variedade absurda dessa rede que nos dá uma sensibilidade tão rica. São 6 tipos principais de receptores táteis na jogada. Só para dar um exemplo, os corpúsculos de Meissner e os discos de Merkel ficam super concentrados nas pontas dos dedos e nos lábios. É isso que permite aquele toque altamente detalhado. Já lá nas camadas mais fundas, as terminações de Ruffini cuidam da pressão prolongada, enquanto os corpúsculos de Pacini disparam na mesma hora se sentirem a menor compressão ou vibração brusca. E olha que curiosidade bizarra da nossa biologia. As terminações nervosas livres na superfície da pele detectam cócegas e coceiras. Mas o segredo é que essas sensações viajam exatamente pelos mesmos cabos lentos, as chamadas fibras C, que transmitem a dor em formato de queimação. É por isso que quando a gente tem uma coceira daquelas e coça com muita força, a gente gera um sinal de dor que temporariamente substitui e anula o sinal da coceira lá na medula espinal. Faz todo sentido agora, né? O que nos leva perfeitamente para a seção 3, a fisiologia da dor. Esse é o sistema de proteção definitivo do nosso corpo. E tem um detalhe crucial: os receptores de dor são famosos por resistirem à adaptação. Eles simplesmente não se acostumam com o estímulo de jeito nenhum, o que garante que um dano no tecido nunca passe despercebido. E o mais impressionante é que o corpo tem um sistema duplo de transmissão para isso. De um lado, a dor rápida, aguda, parecida com um choque, sentida em impressionantes 0,1 segundos. Isso porque ela viaja por vias expressas com mielina. Do outro lado, a gente tem a dor lenta, aquela dor chata, em queimação, que começa depois e vai aumentando aos poucos, viajando por fibras bem mais lentas e sem mielina. A dor rápida faz a gente reagir e recuar instantaneamente. Já a dor lenta força o corpo a ficar quieto e proteger o machucado a longo prazo. Acompanhando o percurso desse sinal agora, imagina pisar num prego. O sinal sai dos neurônios primários, lá do pé, entra pelo corno dorsal da medula espinal e sobe até o córtex sensorial do cérebro. A dor rápida pega a pista de alta velocidade, o trato neoespinotalâmico. A dor lenta vai pelo tracto paleoespinotalâmico. É uma via dupla incrivelmente organizada entregando o alerta máximo para as nossas áreas cognitivas.
Mas a verdade é que esse sistema tem lá suas falhas de GPS. O nosso sistema nervoso central é excelente em localizar a dor rápida na pele, mas ele se perde bastante para apontar a origem exata de uma dor lenta que vem dos órgãos internos. Um exemplo clássico disso é uma isquemia no coração apresentar-se como uma dor fortíssima irradiando pelo braço esquerdo. O cérebro mapeia mal a origem do problema e acaba projetando o sofrimento numa área periférica. A medicina chama isso de dor referida. Seção 4. Mecanismos naturais de analgesia. Calma, que a evolução nos deu ótimas defesas. Vamos mudar o foco agora e ver como o próprio corpo consegue bloquear ativamente os seus sinais de dor de um jeito totalmente natural. Lá nos anos 60, a teoria das comportas mudou tudo o que a gente achava que sabia sobre a dor. E, em termos simples, ela explica que existe uma espécie de portão neurológico na medula espinal. E o fluxo dessa dor lenta a caminho do cérebro pode literalmente ser interrompido ou fechado se a gente ativar outras vias sensoriais ao mesmo tempo. E aqui está uma aplicação prática disso que a gente faz sem nem pensar. Sabe quando o joelho bate na quina da mesa e o instinto imediato é esfregar o local com força? Tem pura ciência por trás. Essa fricção tátil vigorosa estimula grandes fibras chamadas A-beta, que mandam um sinal para a medula inibir aquelas fibras C lentas da dor. Ou seja, a massagem literalmente fecha a porta na cara do sinal de dor. E além desse truque mecânico, a gente carrega uma verdadeira farmácia química interna, o sistema opioide endógeno. O tronco encefálico e a medula produzem compostos pesados como a beta-endorfina e a encefalina. São analgésicos naturais que se conectam aos mesmos receptores que a morfina se conectaria. Eles suprimem fortemente os sinais de dor antes que o cérebro sequer perceba o tamanho do estrago. Vamos para a seção 5, propriocepção, o sentido oculto. Agora a gente desce para a camada mais profunda da rede somatosensorial. É o sentido que funciona como a âncora subconsciente de toda a nossa noção de espaço. Olha só que pergunta fascinante. Se a gente fechar os olhos agora, como é que o corpo sabe exatamente a posição dele no espaço? Como a gente sabe onde estão as mãos, o ângulo do joelho, ou a tensão em cada músculo sem estar vendo nada? Como toda essa mágica biomecânica acontece num silêncio absoluto? A resposta está escondida dentro das nossas próprias fibras físicas. A gente tem órgãos sensoriais minúsculos chamados fusos musculares, que ficam espalhados por quase toda a nossa musculatura esquelética. Esses mecanorreceptores são como sensores de tensão de altíssima tecnologia. Eles mandam relatórios ininterruptos para o sistema nervoso central sobre o comprimento de cada músculo. E tudo isso acontece 100% no subconsciente. E esses sensores alimentam algo muito impressionante chamado arco-reflexo. É um circuito tão otimizado que usa só 2 neurônios. Se um músculo sofre um estiramento repentino que poderia causar uma lesão, o fuso avisa a medula que manda o músculo contrair imediatamente. Pensa num susto físico. É uma resposta para evitar danos que acontecem tão rápido que a perna, por exemplo, se move antes mesmo do cérebro perceber que algo aconteceu. E trabalhando lado a lado com os músculos, tem o tecido conjuntivo em volta das articulações completamente lotado de axônios sensíveis. São os receptores articulares que ficam disparando dados super ricos sobre ângulo exato, direção e velocidade de movimento. São eles que entregam essa capacidade quase mágica de fazer um julgamento tridimensional perfeito do nosso corpo no espaço, mesmo de olhos vendados. E isso nos deixa com um pensamento bem provocativo para fechar essa nossa análise. Quando a gente para pensar em tudo que acabou de ver, da complexidade absurda de um simples toque na pele, passando pelos sistemas de alarme da dor, até os milhares de cálculos silenciosos das nossas articulações, a gente percebe algo espetacular. Quase tudo o que consideramos ser a nossa interação com a realidade é, na verdade, coordenado milimetricamente por essa vasta rodovia de informação sensorial a cada fração de segundo, muito antes de qualquer pensamento racional aparecer. É a biologia silenciosa sustentando toda a experiência de estarmos vivos. Fica aí o convite para continuar explorando as complexidades incríveis que fazem a gente ser quem a gente é. A gente se vê na próxima análise visual.